No final do século XIX, as potências europeias retornaram ao continente africano com um novo propósito. E se antes o interesse dessas potências era explorar as riquezas desse continente e principalmente capturar negros africanos para serem escravizados em outros territórios, dessa vez os europeus foram ainda mais longe do que esperado. Em 1884 acontece o grande marco, que mudaria para sempre o curso do continente africano, a Conferência de Berlim. Mas o que foi essa tal conferência? Essa conferência foi responsável por decidir a partilha do continente africano. Partilha? Sim, partilha. O continente africano foi dividido entre 15 países, onde 13 eram europeus. 15 países? E por que isso? A Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal são alguns exemplos de países que repartiram entre si 90% do território africano, se apropriando de todo o poder político, econômico e cultural. Nossa! Veja só o que isso causou. Essa apropriação provocou mudanças profundas, não apenas no dia a dia, nos costumes, na língua e na religião dos vários grupos étnicos que viviam no continente, mas também criou fronteiras que ainda hoje são responsáveis por tragédias militares e humanitárias. Os colonizadores desestabilizaram todo o continente, provocando impactos na forma de comércio local, conflito entre vários grupos étnicos e dizimaram os nativos de todo o poder político, além de atenuar o racismo. Caramba! Ainda tem mais. Os colonizadores, em cada colônia africana, fundaram governos locais responsáveis por administrar e assegurar o controle sobre a determinada região. E isso enfraqueceu o poderio político tradicional africano e implantou novas formas de lei. Os europeus introduziram na África suas línguas, que perduram até hoje como idioma oficial de vários países africanos. Isso causou a extinção das línguas nativas, um terrível impacto para o tradicionalismo desse continente. E os africanos, o que fizeram? Os africanos existiram sim, e de todas as formas. Vamos elencar 3 formas de existência africana contra os colonos para vocês entenderem. A primeira forma de existência consistia em pegarem armas. Esta forma de luta logo foi abandonada, pois era um recurso sem esperança e condenado ao fracasso, pois as armas haviam sido confiscadas em sua maior parte, e a pólvora não era encontrada por conta da Primeira Guerra Mundial. A segunda era a retirada. Isso acontecia quando a situação se tornava intolerável. Então, aldeias inteiras abandonavam os campos e partiam para zonas situadas fora do alcance das autoridades coloniais. Era uma forma de fuga. E a terceira forma de resistência eram os cultos religiosos ou messiânicos fundados pelos africanos em reação à religião europeia. Era uma forma de organização para combater os europeus. Em outros territórios, a resistência africana acontecia também a partir de intensos movimentos. Na África Ocidental, antigos e poderosos estados como Daomé e os povos Axiite, na Costa do Ouro, lideraram movimentos que tentaram barrar o avanço das forças imperialistas do domínio britânico. Corajosos esses povos, hein? Sim, muito corajosos. Os povos Axiite eram dotados de uma tradição guerreira e utilizavam suas forças para combater os europeus. É importante dizer o papel das mulheres nesse movimento, que também dotadas de coragem, resistiam junto com seus povos. Os Axiite utilizavam como força de luta os tambores. Tambores? Sim, os tambores eram símbolo de tradição guerreira desses povos e eram tocados para a comunicação à distância com outros grupos. Sim, mas me conta um pouco mais sobre as mulheres. Claro! Tem um exemplo excelentíssimo da guerreira rainha do Ngundu, atual Angola, Nzinga Mibande. E o que ela fez?
A rainha Nzinga foi o maior símbolo da resistência africana. Maior símbolo? Isso mesmo. Ela entrou para a história como combatente destemida e elaborava estratégias militares para defender seu território contra o domínio português. Ela chefiou seu exército até os 73 anos de idade. Era tão respeitada pelos portugueses que Angola só foi dominada depois de sua morte, aos 81 anos. Uau! No Senegal não aconteceu diferente. Reinos africanos reagiram contra a dominação francesa, principalmente quando os povos soníque foram submetidos a rotinas intensas de trabalho, precariedade de vida e humilhação para construções de ferrovias impostas pelos franceses. Quanta exploração! Essas condições fizeram com que os soníques se revoltassem contra a dominação francesa e partissem para a luta. A Namíbia também resistiu. Como? Os grupos que mais se destacaram foram os povos hereros e os namas. Esses povos lutaram contra o domínio alemão, tentando primeiramente firmar acordos políticos, mas não deu muito certo. Vixe! Com a presença alemã, os africanos viram suas terras sendo tomadas. Foram também forçados a aceitar trabalhos com baixos salários nas fazendas e minas. Isso gerou intensos conflitos, onde morreram muitos nativos e também alemães. Não podemos esquecer da Etiópia, que representou um grande marco da resistência. A Etiópia, situada no coração geográfico africano, lutou bravamente contra a presença dos italianos fascistas e foi a única nação que não deixou ser dominada por uma potência externa. Bem guerreiros eles, hein? Bastante. A população nativa não aceitava a invasão dos italianos e, bem furiosa, foram com tudo para cima das tropas estrangeiras. Não possuíam muitas armas de fogo, mas lutaram bravamente utilizando de tudo. Além das muitas armadilhas, pedras e lanças foram jogadas sobre os caminhões e tanques dos inimigos. Impressionante! A Itália mobilizou 200 homens, 6.000 metralhadoras, 700 canhões e 150 carros de combate para vencer a Etiópia. Após 7 meses de muitos conflitos, a Itália consegue se apossar do país, mas não ficou por muito tempo, se retirando logo após a queda do seu ditador Benito Mussolini. Em suma, muitas das resistências africanas contra a presença colonial fracassaram devido à superioridade bélica. Além disso, os colonizadores possuíam mais armas de fogo que os nativos e possuíam também mais estratégias militares para combate. Os africanos também não contavam com uma unidade, ou seja, faltou uma melhor articulação para combater os colonizadores e falharam em optar, em muitos dos casos, em fazer alianças com os estrangeiros. Contudo, é importante ressaltar a coragem desses povos que desde sempre lutaram e resistiram pelo seu território, pela sua cultura e pelas suas origens, tanto no contexto da escravidão quanto no colonialismo europeu. Água de